Sani Carivenity. Esse vídeo a gente vai estar cheio aí de pautas para conversar, para falar sobre, né, coisas que nos interessam, coisas que interessam a realidade dos Vênetos. Portanto, fica no vídeo até o final, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Eu sou o Fernando Menegatti e seja bem-vindo então ao Lenguamare. Tem vídeo aí praticamente todos os dias. Primeira pergunta com a qual eu me deparo é: os Vênetos são de origem ariana, frígios, de indo-europeus e assim por diante? Essa aqui é uma pergunta, né? A pessoa querendo saber se, enfim, a origem exata dos Vênetos. É claro que, como eu falei para vocês em outros vídeos, a gente não tem estudos suficientes a respeito disso, mas o mundo acadêmico entra num acordo que eles teriam sido indo-europeus. Isso daqui é o acordo que tem até hoje de todos os estudos, que sim, que era uma população indo-europeia que, portanto, falava uma língua indo-europeia, tá bom? Então, não dá para dizer que eram arianos nem frígios, eram vênetos, já o nome da etnia era a etnia vêneta, como eu falei para vocês, os próprios gregos lá da antiguidade, no tempo da guerra de Troia, já chamavam eles de ênetos. Só que o grego antigo não pronunciava a letra V, assim como o latim, né? Então, na verdade, eram vênetos, tá bom? Provavelmente de origem indo-europeia. Conheci vários italianos nativos, principalmente em São Paulo, mas eram muito bairristas. É preciso que a gente entenda por que, né, esse sentimento nasceu. É aquilo que a gente sempre tenta explicar aqui, que muitas pessoas infelizmente não entendem, né? Pega o vídeo ali rodando, não sabe o que é o canal e a pessoa só vem ali e se ofende porque a gente fala sobre os vênetos, origem vêneta, e a gente diz que vale mais a gente comemorar as nossas origens vênetas do que alguma coisa dedicada aos italianos, porque é uma coisa muito recente, né? Justamente isso. Lá eles entendem. Antes de um vêneto ser italiano, ele é vêneto. Antes de um napolitano ser italiano, ele é napolitano e assim por diante, né? Isso vocês facilmente conseguem perceber ali nas coisas que eles falam. E de fato é pior lá do que no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, querendo ou não, ele meio que foi formado com essa cara aqui. Eu sei. A gente teve diversas contrapontos ali na história e tudo mais, mas ele já foi meio que criado por um Estado único, né, por Portugal, e apesar dos arranca-rabos ali com a Espanha, querendo ou não, não foi a mesma formação que a Península Italiana teve. A Península Italiana foi sendo construída ali há muitos e muitos anos atrás, por pessoas que iam vindo de fora, enfim, né? E aqui a gente está falando desde lá do Paleolítico, Neolítico, e ali foram muitas pessoas diferentes que se puseram nos seus locais e foram desenvolvendo a sua própria cultura. Não que necessariamente um lombardo, né, ou um vêneto, ele tenha a mesma origem inicial de um napolitano, né? Porque foram tribos que vieram de outros lugares diferentes e eles foram ali compondo essa colcha de retalhos que é a Itália. Eles foram engendrando também os seus estados políticos. Claro, teve o período de Roma, que basicamente a península inteira ficou ali anexada, né, a uma administração romana. Porém, desde antes do período romano e também depois do período romano, que é aquele posterior ali que ocorre a queda de Roma, todos voltaram ao seu estado original, né? Que todo mundo teve ali os seus principados, seus ducados, suas repúblicas, né? A República de Veneza, a República de Gênova, que eram, sim, estados nacionais. Hoje, né? Hoje a gente tem a ideia do estado nacional. Na época eles não tinham essa ideia. Eram pátrias, verdadeiras pátrias, que todos que viessem de fora, por exemplo, chegasse um romano, isso daqui vocês podem facilmente observar lendo as obras de Carlo Goldoni, por exemplo, né? Às vezes tem personagens que vêm de outros locais da península, por exemplo, chega uma pessoa que é um romano e aí todo mundo trata ele como um estrangeiro, né? E aí sempre pedem, mas ele é daqui ou ele é estrangeiro? Então a pessoa diz, olha, pelo jeito de falar eu acho que é estrangeiro. E aí a gente vê que era um personagem que veio de fora.
É necessário que a gente entenda a história com profundidade, porque as pessoas que não entendem isso, elas começam a fazer um pré-julgamento, né? Dizem, ah, vocês, vênetos, são arrogantes, não se acham italianos, querem se separar e blá blá blá, toda aquela porcaria que a pessoa realmente ela não conhece o pano de fundo de como foi a construção, a história da Itália. Por mais que a história seja muito complexa, a história da Itália é uma das histórias talvez a mais complexa que exista aí, porém é necessário que a gente saiba essas coisas básicas. Então a Itália, ela foi formada, é a maior parte do período histórico relevante da história dos assim ditos italianos. Esse período foi formado por muitas pátrias, não existia uma pátria italiana, existiam várias pátrias ali dentro, com várias línguas, muitas culturas e, claro, querendo ou não, muita relevância também, mas só que artistas diferentes, intelectuais diferentes, inclusive se tinha igrejas diferentes. A Itália foi convertida no Paleolítico, tá bom? Então você tem lá Vicenza, Vicenza carrega uma das igrejas mais antigas do cristianismo primitivo, do Paleolítico. Tá? Então os vênetos antigos já foram se convertendo ao cristianismo. Isso não ocorreu com o Império Romano, isso ocorreu antes até do Império Romano ter, de certa forma, administrado efetivamente do jeito que a gente conhece, tá bom? Então, meio que o reino da Itália foi dominando os outros, né? Os outros vizinhos. Claro, por diversas estratégias, né? Não só por guerras. Alguns eles, de fato, dominaram ali por guerras e outros foram por estratégias, como aconteceu ali, burocracia, né? Estratégia jurídica, como aconteceu com o Vêneto, por exemplo. É importante a gente entender que nem todo mundo gostaria de estar unido com a Itália antes de você vir e falar não sei, separatista, mas como você vai chamar uma pessoa de separatista se na consciência histórica das pessoas elas nunca fizeram parte da Itália? Então é meio, entendeu? Isso daqui é um pouco estranho, né? É um pouco estranho e também um pouco falta de consciência das pessoas que criticam e conhecimento, é claro. Aí depois tem um outro comentário num vídeo sobre limitar a cidadania italiana. A gente já falou bastante sobre esse assunto aqui, eu não vou me ater tanto. Daí a pessoa deu seu comentário, disse que tem que restringir, pois na verdade o pessoal só quer o passaporte e depois vai para o Reino Unido, né? Que criar barreiras e soluções. Enfim, então a pessoa, isso aqui é o pensamento da pessoa, ela acha que tem que restringir. Então cada um tem o seu pensamento, tá bom? Eu não acho que essa seja, efetivamente, eu não acho que essa seja a solução. É um assunto muito complexo. Eu gostaria sim que as pessoas todos que fizessem o seu reconhecimento da cidadania italiana fossem pessoas inteligentes, pessoas que estudassem, que se interessassem pela própria história, mas o mundo não é perfeito, então é um tema bem complexo isso aqui, tá? Gostei do canal e das referências bibliográficas e vendo os livros citados e comparando com o que é publicado aqui no Brasil, vemos o quanto o mercado editorial brasileiro é pobre e medíocre em publicações históricas, no geral. Mais um inscrito. Sim, certamente. É muito pobre, né? O mercado editorial brasileiro, assim, pobre. De certa forma, ele é rico porque, né, ele é um dos mercados, um dos maiores mercados do mundo. Se não me engano, é o segundo, só fica atrás da Itália. Diversificação, né, riqueza cultural, riqueza mesmo, e diversificação histórica, ele fica um pouco aquém. A gente tem bastante material que é voltado para outras áreas, muita coisa de entretenimento, e quando vamos ali abordar sobre história, tem bastante coisa ali americana, bastantes autores, sim, brasileiros também, mas falta um pouco essa parte de autores europeus, às vezes, né? Livros que sejam em outras línguas, por que não, né? Em fontes originais, isso falta um pouco e deixa a desejar. Vou tentar dar uma resumida no comentário, porque ele é bem grande, né? Falando sobre... Que muitas pessoas falam, né? Da questão da Igreja Católica, que é a influência da Igreja Católica e tal, que é a influência que depois... Muito tempo depois que o Império Romano, né, deixou de perseguir os cristãos e de matar os cristãos, então teve também ali a influência romana, e ele acha interessante como isso, muitas pessoas acham isso bom, e ele diz, para mim são quase que duas faces da mesma moeda, até porque a Igreja Católica é romana, se os romanos fossem muçulmanos, seríamos muçulmanos hoje. Aos olhos dos antigos vênetos, talvez o catolicismo seria até mais estranho do que os costumes que absorvemos dos romanos.
mas entendo que alguns católicos tenham mais dificuldade em identificar em si a herança romana do que a católica. Os vênetos antigos, eles já estavam sendo convertidos, né? Na verdade, eles se converteram, porque quando a gente fala estavam sendo convertidos, parece que alguém chegou lá e converteu eles. De fato, sim, houve uma evangelização. A evangelização já estava ocorrendo ali no Paleolítico. Então, os vênetos foram se convertendo de uma maneira até como aconteceu, por exemplo, com os lombardos, né? Uma maneira meio assim, natural. Né? Foram se convertendo naturalmente, até mesmo porque as pessoas que vinham evangelizar eram o quê? Eram sacerdotes, eram pessoas que não vinham armadas, eram pessoas pobres, pessoas que, enfim, usavam ali da humildade, mas tentavam trazer alguma fonte ali de sabedoria das antigas escrituras, né? das escrituras do que hoje a gente conhece como Bíblia, para aquelas pessoas ali. Então, aos poucos, as pessoas foram se convertendo, sim, e aí, é claro, né, posteriormente, com o Império Romano, quando o Império Romano assume, ou deixa, né, na verdade, deixa de perseguir os cristãos, aos poucos também o Império vai oficializando como a religião do Império Romano. Mas isso não significa que os vênetos e os outros povos que estavam ali, eles só se converteram depois disso. Na verdade, muitas pessoas já estavam convertidas. A própria mãe do imperador, existiam já muitas comunidades do cristianismo que começaram a ser formadas no tempo ainda que os apóstolos estavam vivos. Os apóstolos que foram martirizados, uma boa parte deles, alguns deles foram martirizados em solo na Península Italiana. Então, as pessoas foram se convertendo desde aquele período. A única coisa que aconteceu é que era proibido, né? As pessoas não tinham o direito de exercer ali a sua fé no cristianismo, depois da liberdade da igreja. Então, sim, a conversão, obviamente, ficou mais explícita, porque então aquelas pessoas que queriam se converter, mas tinham medo, e passaram a se converter em um número muito maior. Fernando, minha família é de origem lombarda, meus pais não falam mais e meus avós falavam o vêneto do Brasil, né? O vêneto brasileiro, ali provavelmente com alguma mistura do português também. Você saberia dizer se tem uma língua da região da Lombardia? E também conhece alguém que a ensine? Tenho interesse em aprender, desejar, obrigado. Pois bem, sim, claro, existe ali o lombardo, né? Existe o lombardo e depois você tem as variações ali dentro do lombardo. Existe, por exemplo, aqui, o que mais ficou famoso foi o bergamasco, né, trazido para cá, mas também o milanês. A gente pode ver que aqui existe uma cidade que se chama Farroupilha e para ali foi muito levado também o milanês, que é uma variante de língua lombarda. E, enfim, para a região inteira a gente teve a presença do bergamasco também. Agora, é claro que achar pessoas que ensinam isso no Brasil é um pouco difícil, porque essas línguas, infelizmente, foram sendo esquecidas justamente por esse fenômeno que o senhor mesmo, acredito que seja um homem, não sei, a conta não tem nome de pessoa, mas que o senhor ou a senhora, né, acho que é o senhor, disse, né, o vêneto se tornou uma língua ali social, porque a maior parte das pessoas eram vênetos, e aí se tornou aquela língua que principalmente servia para comércio, né, para as pessoas se virarem ali no dia a dia, como funciona com o português hoje em dia. E então essas demais línguas que foram trazidas por essas pessoas que vieram em minoria acabavam não sendo mais usadas na rua, usava-se ali um pouco ali dentro do seio familiar, né? Mas os filhos iam nascendo e na rua só se falava o vêneto, e então praticamente foram deixando de praticar, né, essas línguas dentro de casa também, ao passo em que elas acabam sendo totalmente excluídas assim, né, da fala das pessoas. Isso aconteceu bastante também com o Furlan, que é uma outra língua, e na prática eu não conheço ninguém que ensine, tá, no Brasil. Inclusive eu estou fazendo alguns estudos ali para, porventura, futuramente
tentar trazer, né, o bergamasco, que é uma variante de língua lombarda, mas ainda, infelizmente, não tem ninguém aí que ensine. Muito bem? Então a gente finaliza o nosso vídeo aqui. Deixa o seu comentário, né, suas perguntas, né, o seu comentário sobre o que a gente falou no vídeo aqui. E eu agradeço a presença de vocês, agradeço também, óbvio, a audiência de vocês, os comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.